Shalom a todos. Jesus disse: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Apocalipse 3:12. Para Jesus, o nome do seu Pai, do seu Deus, é muito importante. Inclusive, aqueles que ele escolher para reinar com ele também receberão esse nome, como se fosse uma identidade de pertencente ao seu Pai. Jesus também nos diz outras palavras que nos ajudam a aumentar nosso amor por Jeová, quando diz: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mateus 22:37, a tradução do Novo Mundo, também na versão Salve São Gisburgo, e é possível ver também na Delites. Pois bem, ainda outro texto nos lembra a importância do Pai quando ficou registrado pelo apóstolo Paulo o seguinte: quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Essa descrição maravilhosa que Paulo dá é quando Jesus Cristo encerrar então todos os trabalhos e ele mesmo continuará submisso ao seu Pai, Jeová Deus. Nesse tempo, toda a paz estará no céu e na terra. E toda a obra, o propósito, as promessas de Jeová Deus terão sido realizados. Podemos ficar felizes com esses ensinamentos da palavra de Deus, sabendo que Jeová e Jesus Cristo estão trabalhando juntos para nos trazer salvação. O nome Jesus significa Jeová é salvação, porque Jeová é o Salvador Supremo, mas escolheu seu Filho, Jesus, como meio de nos salvar. E temos que ter fé nele e seguir os ensinamentos dele para adorar o seu Pai, Jeová Deus. Sim, Jeová Deus, ele é grandioso, é majestoso, merece nosso respeito, mas ele mesmo é um Deus de amor. Veja como ele mesmo se descreve em Isaías: pois assim diz o enaltecido e elevado, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes, para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Que Deus maravilhoso é esse, Jeová Deus. Por isso que Jesus Cristo tanto defende o seu nome e quer que ele seja santificado. Porque Jeová Deus não se preocupa apenas com o seu poder, mas ele também tem promessas e quer nos ajudar agora a atravessar as dificuldades que enfrentamos na nossa vida e nos levar a um futuro maravilhoso. Sim, esse Deus também está interessado em cada uma pessoa humilde que buscar a ele em oração. É claro que Jeová Deus, sendo o Pai, ele ouve as pessoas que o buscam sinceramente. Alguns chamam ele de Jeová ou Yehová. Outros, em português, também chamam Javé, em outras línguas, Yahvé, ou italiano Jeová, ou em inglês Jehovah. Jeová Deus escuta as pessoas sinceras que buscam ele em oração. Outros nem mesmo sabem o nome de Deus, o chamam de Pai, de Deus, de Senhor. Mas se buscar a ele com sinceridade, com certeza ele quer ajudar a cada um de nós. Nesse vídeo, você vai acompanhar aqui comigo. Eu sou Enos Freitas, né? Estamos produzindo esse conteúdo, primeiro, porque estamos defendendo não a pronúncia original do nome divino lá dos tempos de Moisés, ou que só pode falar apenas em hebraico, ou em grego, exclusividade do hebraico ou do grego, não é o nosso foco aqui. Nós estamos trazendo evidências do texto bíblico massorético, texto hebraico massorético. Ele é uma fonte disponível, é uma fonte respeitável, e vamos mostrar aqui algumas evidências apontando para a legitimidade do nome divino como Yehová em hebraico e aí as traduções como Jeová em português. É claro que nós respeitamos o nome divino em várias línguas. Jeová em português, Jeová em italiano, Yahvé em outras línguas, enfim. Nós respeitamos também. Nos textos dos manuscritos massoréticos, queremos deixar claro que lá aparece sim o nome divino como Yehová, o tetragrama com as vogais
Então fica Yehová. Apesar de variações? Sim, mas a escrita Yehová está de acordo com as regras da língua hebraica, da fonética, também da morfologia, e por isso é legítimo essa escrita, essa vocalização. Claro que aqui também não queremos obrigar ninguém a adorar a Deus por nome. Nós acreditamos que as evidências disponíveis podem ajudar a pessoa, né? Mas é a gratidão, é o amor, é o respeito que a pessoa sente que deve auxiliar, então, junto com o conhecimento, na decisão da pessoa adorar a Deus por nome. Se a pessoa se recusa a fazer isso, é uma decisão dela, é um direito dela, né? E nós não estamos aqui para obrigar. Mas aqui a função é esclarecer a legitimidade do nome divino, como ele aparece dentro das Escrituras, como é legítimo também a vocalização Jeová em língua portuguesa. É claro que Jesus ele não disse que o nome do Pai era desnecessário. Não precisa se preocupar com isso. Para que se preocupar com isso? Jesus não tinha essa atitude. Várias vezes ele disse, Pai, santificado seja o teu nome, glorifica o teu nome. Sim, Jesus está interessado em respeitar e glorificar o nome do seu Pai. E é claro que ele faz isso por amor, né? E ele espera que os seus seguidores também façam isso por amor. À medida que nós fazemos esse exercício da nossa fé, é claro que isso deveria nos ajudar a ser pessoas melhores, que ame a Deus, que obedeça a Ele, que também ame o próximo. Então vamos lá, né? Nós queremos falar sobre o nome divino e aí vamos falar um pouquinho da língua hebraica. É claro que as gramáticas trazem o alfabeto hebraico como um alfabeto consonantal, porque assim o é. Durante muito tempo, os hebreus, os judeus, só escreviam na sua língua com consoantes. Eles falavam as vogais, mas não escreviam as vogais durante muitos anos. Bem, mas isso não permaneceu sempre, né? A partir do sexto século, um grupo de profissionais escribas preocupados com a diáspora, quer dizer, com o espalhamento dos judeus pelo mundo, eles sabiam que para manter a pronúncia correta, corria risco. Então, eles criaram, sim, as vogais, as classes de vogais, para que pudesse manter a leitura e a pronúncia correta. O fato dos maçoretas criarem essas vogais faz parte da evolução da língua hebraica. Alguns acham que isso não foi correto, ficam insatisfeitos, reclamam, mas não tem base bíblica para a rejeição das vogais. Ela faz parte, sim, da língua. Atualmente, as crianças aprendem as vogais e depois o leitor fluente do hebraico escreve e lê sem as vogais, tá bom? Mas elas existem em todo o texto da Bíblia, todos os manuscritos maçoréticos do sexto século para cá preservam, então, a escrita com as vogais. Então, pelas gramáticas, existem sim as vogais. Às vezes, pessoas que querem dificultar o aprendizado de quem quer conhecer o nome divino, elas dizem, mas no hebraico não existe vogais. Mas, ao dizer uma declaração dessa, elas contrariam as gramáticas, os manuscritos e toda uma realidade, né? E que, de fato, faz parte da língua hebraica, o sistema vocálico que foi criado. E ele não desvirtuou o hebraico em nada, a não ser para pessoas que gostam de códigos, de esoterismo. Aí essas pessoas talvez achem indevido o uso das vogais, mas isso não tem base bíblica. Para quem quer seguir Jesus Cristo, não deveria estar preocupado com essas questões. E entre essas vogais que foram desenvolvidas, por exemplo, nós temos aqui do lado, né, você está visualizando aí, esse tracinho aí, quer dizer que é uma vogal A, patar, breve, tá bom? Breve. Agora, essa vogal aqui, que parece uma letrinha T, eu coloquei um A aqui maiúsculo de propósito para dizer que é um A tônico, um A forte. Eles chamam de kamats ou kamets aqui em português, tá bom? É um A forte, tônico, kamats. Aqui nós temos esses três pontinhos, é um segol, é um E breve, a tonicidade dele é breve. E aqui nós temos dois pontinhos chamados de serê, é um E longo, tá? Uma letra E longa, com a tonicidade mais forte. Nós temos esse único pontinho, quando vem em cima, a letra O longa. Há outras vogais, mas aí quem tiver curioso para estudar, vai procurar os professores de hebraico, né? Para aprofundar os estudos. Temos essa semivogal aqui, que é uma letrinha E, chamada Shivá. Tá? Esse Shivá, ele é considerado até uma letrinha especial, é uma semivogal especial. Alguns professores ensinam separado das outras. E ele aparece no nome divino, ali
logo no início, depois da letra Y, do Yud, o Yod, né, para Yehová. Aqui nós temos escrito em hebraico, depois a transliteração já com letras ocidentais, para que as pessoas possam entender. Esse Ezinho pequenininho representa aí o Shevá, ele está sendo pronunciado, né, em Yehová. Depois nós temos aqui, de fato, já a transcrição do nome para se ler. A gente coloca esse acento, que em português fica claro que a última sílaba é a mais forte, vá. E Jeová é uma tradução em língua portuguesa, tá bom? Também no hebraico aparece o que são chamados de semivogais, ratafim. Ratafim porque vem de ratef e significa metade, quer dizer, quando a vogal é pela metade. Por exemplo, você vê aqui esse tracinho, que é o patar, com 2 pontinhos, que seriam um shevá. Então, esse shevá quer dizer aqui que vai ser metade, tá bom? Quer dizer que é a metade do A. Então, essa vogalzinha aqui, essa semivogal A, chamada de ratef patar, metade de um A. Então, é contada como semivogal, não como vogal. Aqui nós também temos uma semivogal E, que é esses 3 pontinhos aqui, um segol, recebendo esses 2 pontinhos, que é um shivá. Na verdade, fica metade de um segol, então, ratef segol. Tá? Então, esse Ezinho aqui é ratef segol. É uma semivogal ratafim. Ok. Sabendo disso aqui, a gente consegue olhar para a palavra Adonai e perceber que ela começa ali com o Aleph. Atualmente, em língua portuguesa, o Aleph ele não tem uma equivalência, né? Em alguns casos, os professores apontam que pode ser pronunciado como A, mas geralmente ele não tem som, tá bom? Então, o que é que acontece? Como é que vai pronunciar o A? Colocando essa semivogalzinha, esse ratef patá, aqui embaixo do Aleph, você está vendo que vai dar o som de A. E o restante, Adonai, tá bom? Significa soberano Senhor. Também você tem aqui essa letrinha E, no caso, essa semivogal E, que é o segol junto com o shevá, então é ratef segol, metade de um segol. Bom, isso significa que é uma meia vogal aí. É um E, é um som de E, para pronunciar Elohim, Elohim. Então, esse Aleph não tem som, para colocar vogal embaixo, tem que colocar essa semivogal aí, o E, de Elohim. Bom, outro detalhe que a gente pode perceber é que essa vogal ratafim aí, essa semivogal, esse E, sozinho ele não vai formar sílaba, ele precisa se juntar lá o Aleph, essa semivogal E, com essa letra L aqui, com esse O, aí forma a primeira sílaba, Elo. Bom? E também no caso de Adonai, esse A aqui sozinho não forma sílaba, tá? O Aleph com o A, até patá, não forma sílaba, precisa se juntar com o D e o O, Ador. Aí formaria a primeira sílaba, ok? Por que estou dizendo isso? Porque semivogais não formam sozinhas uma sílaba, ela precisa se juntar com outra vogal inteira, aí sim forma sílaba. Esse conhecimento a gente leva também para analisar a questão do nome divino. Mas há pessoas que têm dúvidas, ou há pessoas que são críticas, elas dizem, não, peraí, mas essas vogais aí você tem que explicar que elas não fazem parte da língua hebraica. Na verdade, as vogais fazem sim parte da língua hebraica, foi o grupo de maçoretas que criou lá no 6º século e tem legitimidade. A partir do 6º século, eles criaram porque é uma necessidade da língua. E há publicações que sustentam isso, que na Espanha e em Portugal já havia comunidades de judeus, aquela região da Espanha e Portugal, na Bíblia mesmo é chamada de Sefarad, então eles ficaram conhecidos como sefarditas. Talvez alguém diga, não, ali era Tarsis. Sim, também muito chamado, que houve esse império tartésico, a região de Tarsis, mas também, posteriormente, ficou conhecido como Sefarad, então os judeus que moravam ali eram sefarditas, ficaram conhecidos assim. A partir do 6º século, eles começaram a desenvolver o sistema tiberiense, que é conhecido aí, um dos sistemas de escrita da Massorá, o sistema massorético. E quer dizer o que, massorético? Quer dizer que tem escrito consoantes, vogais e outros sinais para leitura, para vocalização e cantilação, porque os textos bíblicos lidos na sinagoga, eles são com que cantados, então por isso que tem a cantilação, e a partir do 6º século, de fato, as vogais passaram a ser desenvolvidas nesse sistema também massorético ou tiberiense. Bem, e já que alguns são críticos quanto aos sefarditas terem desenvolvido as vogais, às vezes você pensa assim, porque era na Espanha, em Portugal, muito longe de Jerusalém.
Mas durante essa época aí, sexto século, sétimo século, até o décimo século, como é que estavam as condições ali em Jerusalém? Nós sabemos que com a perseguição lá de Adriano, ele praticamente expulsou a comunidade judaica da região de Jerusalém. Ficaram uns poucos por lá. Então, essa comunidade, será que ela tinha condições intelectuais lá em Jerusalém de colocar, de publicar, enfim, de desenvolver um sistema de escrita? Nesse livro, A Preservação das Escrituras Sagradas, na página 75, ele traz um apontamento interessante, que Nachmanides ele foi preso, ficou lá em Jerusalém, foi considerado como se fosse um tipo de exílio, um tipo de um castigo. E nessa época, quais eram as condições lá? Bem, tem um escritor americano, Rufus Lesse, que ele fala que Nachmanides encontrou aquela região em ruínas, porque 2 vezes ela tinha sido arrasada pelos mongóis e pelos tártaros. Em Jerusalém ele encontrou uma meia dúzia de judeus, em geral peregrinos ou mendigos, mas sua presença trouxe vida nova aos remanescentes dispersos. Então perceba que nesse trecho o autor explica que a condição da terra de Israel em si era de pouca habitação, de pouca cultura. Ao contrário daquela região lá da Espanha, os judeus sefarditas, eles estavam progredindo bastante. E inclusive aqui tem uma foto de uma sinagoga de Toledo, e existem testemunhos em vários livros de que Hillel ben Moses ben Hillel, por volta de 600, escreveu um códice muito bem produzido, e nesse códice também a gente encontra lá o nome Yehová. É claro que hoje existe apenas a coleção de Prajinsky, mas historicamente há todo um conjunto que mostra que, sim, a Espanha tinha uma tradição de produção de textos hebraicos bíblicos massoréticos. E eles tinham competência para desenvolver o sistema de escrita. Tá? Então, não é nenhum demérito o sistema de escrita com vogais, massorético, ter ganhado efervescência ou se fortalecido entre os sefarditas, porque eles tinham uma cultura suficiente, o domínio e toda a cultura suficiente para fazer isso. Tá? Então, não é nenhum demérito esse sistema de escrita. Bom, dada essa explicação histórica, é conveniente que a gente siga adiante para fazer, então, análise sobre as regras gramaticais a respeito de palavras em hebraico, do nome divino, para verificar, porque alguns insistem em dizer que o nome divino ele é acidental, ele não está correto de acordo com as regras do hebraico, e vamos ver se tem fundamento, ou vamos analisar de acordo com a gramática para ver se de fato a gente pode confiar no que a gente tem ou se os críticos ou detratores estão com a razão. Então vamos seguir aqui com um exemplo muito interessante, que é a respeito da palavra Yeshua. Primeiro está aparecendo aqui as vogais devagarzinho, o nome de Jesus, né? Jesus em português, né? Com J e tudo, né? Não tem problema, é a língua portuguesa. Agora em hebraico, Yeshua. Nós estamos vendo aqui Yod, a letra Yod ou Yud, ela é uma consoante, tá? E temos aqui a vogal Stere, que é como se fosse um E embaixo. Então, consoante e vogal. Bem, analisando então a regra de tonicidade já na prática, a gente tem consoante e vogal, tá correto, é uma sílaba, tudo bem? Agora, depois nós temos outras letras aqui. Nós temos Shin, esse que parece um W é um Shin, e aqui é uma letra U, chamada de Shurek, uma vogal. Então temos consoante e vogal, temos outra sílaba, tá? E aqui no final nós temos uma vogal, esse patá, que é uma letra A, e um Ain, que é uma consoante, não tem tradução para a nossa língua portuguesa. Mas aqui a gente percebe, então, essa formação silábica. Será que está de acordo com as regras da fonética do hebraico? Vamos dar uma olhada. Essa primeira sílaba aqui, ó, a regra diz, uma sílaba aberta, não acentuada, a vogal não será curta, será longa ou reduzida. Então veja que aqui nós temos uma sílaba aberta, não acentuada, quer dizer, ela não é a sílaba tônica, e a vogal será longa. Então aqui nós temos uma vogal longa, seria uma vogal longa, então está correto, de acordo com as regras da fonética do hebraico. Essa sílaba, essas vogais se encaixam dentro das regras do hebraico, não são aleatórias, tá bom? A gente segue aqui com a nossa análise na outra sílaba.
nós temos uma consoante e uma vogal. Nessa sílaba aqui, vamos ver a regra. Uma sílaba acentuada deve ter vogal completa, longa. Nós temos isso nessa sílaba? Com certeza, que a vogal Shurek é uma vogal longa, tá? E por que essa sílaba é acentuada? Porque ela é atônica, tá bom? Então, aqui é uma sílaba tônica, não é átona, não é pretônica, ela é tônica. E aqui nós temos agora, não está correta essa sílaba, né? Nós temos outra sílaba aqui, a sílaba final para a gente analisar, que é A, né? Com esse patá aqui, esse A e o AIN. Então, uma sílaba fechada e sem acento, a vogal é curta. Então, aqui é esse caso. É uma sílaba que é fechada? É, porque termina em consoante. A sílaba terminada em consoante é uma sílaba fechada. E, nesse caso, ela não é tônica, então, por isso, a vogal é curta. Veja que o nome Yeshua, ele está de acordo com as regras da fonética do hebraico. As vogais se encaixam perfeitamente. Por quê? Na língua hebraica, as vogais não são aleatórias, elas têm regras para seguir, tá? E essas regras fonéticas, de tonicidade, regras silábicas, têm que se encaixar perfeitamente. Não é a gente que faz essas regras, a língua já traz essas regras aí, tá bom? E nessa gramática aqui, gramática moderna do hebraico bíblico, também na página 206, ela detalha essas regras para a gente. Vamos analisar então agora o nome divino, tá bom? A gente tem muito respeito pelo nome de Deus, entendemos que tem pessoas que não gostam de analisar abertamente o nome de Deus. Nós respeitamos o direito dessas pessoas, mas queremos também exercer o nosso direito aqui, o nosso conhecimento, para estudar aqui gramaticalmente esse nome tão importante. Então, nós temos aqui a letra Iod com o Shivá fazendo som de IE. Temos uma consoante e o Shivá que é uma semivogal. Ele sendo uma semivogal, ele ainda não forma a sílaba. Então vai precisar se ligar com mais uma consoante e, por fim, a vogal. Essa aqui é uma vogal longa, que é a vogal O. Ierro. Então aqui é a primeira sílaba, tudo bem? Nós temos Ierro como sendo a primeira sílaba do nome divino. Seguindo, então, nessa análise, nós temos agora o Vav com a letrinha A, aqui é a vogal A, uma vogal longa. Então, temos consoante e vogal, mais outra consoante aqui, que é a Re. Né? No final, lá no hebraico, ela pode dar som de A. Tá? Geralmente, nomes hebraicos, nome de judeus, Vav e Re, dá som de A. Tá bom? Era chamada também de Mater Letiones, quer dizer, uma mãe de leitura. Quando eles viam aqui a letra H no final, geralmente tinha som de A. Em alguns casos tem som de E, mas aqui Vav e Re sempre dá nome judaico, nome com o som de Vá. Então aqui nós temos a última sílaba, Vá, consoante, vogal, consoante. Aqui nesse caso, essa consoante é considerada consoante fraca. O que quer dizer isso? Então a sílaba não é fechada, é considerada sílaba aberta. E como é que isso se encaixa nas regras da fonética? Vamos ver então. Na primeira sílaba, olha só, uma sílaba aberta e não acentuada, quer dizer, que não é tônica, sendo uma pretônica. Uma sílaba aberta e não acentuada, quer dizer que não é tônica, uma pretônica, a vogal não será curta, será longa ou reduzida. E é isso que está acontecendo aqui, ó. A vogal O é uma vogal longa, uma vogal plena, completa, tá bom? Ela não é reduzida, é uma vogal longa aqui. Então, nessa primeira sílaba, ela está perfeita dentro das regras da gramática do hebraico. Ok. Então, vamos seguir agora para outra sílaba, a segunda. A sílaba aqui, Vá. Nós temos uma sílaba acentuada, ou seja, ela é tônica. Então, deve ter vogal completa, ou seja, longa. E a vogal aqui é longa? Sim, essa vogal A, Kamatis, é uma vogal forte, uma vogal longa. Então, o nome divino, as duas sílabas do nome divino, elas estão harmônicas dentro das regras da fonética do hebraico bíblico. Uma outra maneira de você visualizar aqui, então, quando a gente tem essas letrinhas, né? Ierro, a primeira sílaba, Ierro, aqui esse H no meio, ele tem esse som de Ro, P, Ro, esse Re aspirado. Ierro, e aqui seria o V, a vogal A, e aqui, novamente, nós temos um Re, só que no final ele indica para a leitura em hebraico o som de A, tá bom? Ele fica mudo, mas indica o som de A, que já é completado aqui na vogal A. Ierro, Vá. Então, aqui Vá, a última sílaba. Então, Ierro
nós temos que é uma sílaba aberta, pretônica, com vogal longa, e está correto. Já na outra sílaba, vá, é uma sílaba tônica, aberta, com vogal longa, e está também correto dentro das regras da fonética do hebraico bíblico. Agora, alguns dizem, não, essa sugestão do nome Yehová é uma sugestão tardia, veio aparecer aí nos manuscritos de 1100, ou os europeus que os escribas escreveram errado, os europeus acabaram escrevendo errado. Será mesmo que foi uma sugestão tardia? Bom, na verdade não. Nós temos provas de que ela ocorre nos manuscritos bem cedo. Agora a gente pode dizer que a sugestão tardia pronuncia Yahvé. Então, pessoal, até aqui nós vimos que o nome Yeshua, o nome de Jesus, de acordo com as regras da fonética do hebraico, todas as sílabas estão escritas, grafadas corretamente, tudo bem? Também vimos a respeito do nome do Pai, Yehová, Jeová Deus. Em hebraico, aqui nós temos duas sílabas, Yeho, e depois Vá. Vimos aqui que a primeira sílaba é uma sílaba aberta com vogal longa, está correto dentro das regras da fonética do hebraico. E depois, Vav e Re, no caso com a vogal A aqui, Vá é uma sílaba acentuada, uma sílaba tônica, né? E que tem aí uma vogal completa, uma vogal longa. Então, sílaba aberta com vogal longa está correto de acordo com as regras da fonética do hebraico. Agora, vou aproveitar aqui para a gente fazer uma correção, no caso do que eu tinha colocado antes, a respeito das pronúncias mais recentes que foram sugeridas aí, né? Temos, por exemplo, Yahvé, que é uma pronúncia que alguns consideram academicamente a mais adequada e que, inclusive, se tornou popular a partir dos estudos desse exegeta, Gilbert Genebar, a partir daí do 1500, provavelmente 1550. Alguns vão dizer também que ela tem aí algumas sugestões lá do grego, Yahvé, Yahweh, enfim. De fato, há registros no grego com essas pronúncias, bem como nós temos também outras pronúncias em grego, como Yah, Yewa, né? E Yeoa, mas vamos ver aqui no caso, analisar por sílaba as regras fonéticas da formação desse nome sugerido, tudo bem? Então, ao chegarmos aqui na escrita do nome divino, conforme vem sendo sugerido e acatado na academia para Iavé, então nós vamos fazer análise dessas duas sílabas de acordo com as regras da fonética. E aqui a gente percebe que tem iode, uma consoante, com a vogal A, patá. E aqui nós temos a consoante Re, que no meio da sílaba ela fecha, tá? Ela fecha tonicamente a sílaba, tudo bem? Aqui embaixo é um Shevá sinalizando que encerrou a sílaba, ok? Então tá, nós temos consoante, vogal, consoante, e temos uma sílaba fechada com a vogal curta. E aí, então, a regra diz que uma sílaba fechada e que não é acentuada, ou seja, que não é tônica, né? Uma pretônica. Então, nesse caso, a vogal é curta. E aí, nesse caso, a gente tem, de fato, essa sílaba de acordo com a regra da fonética. Seguindo adiante, para a próxima sílaba, nós vemos aqui a letra Vav, que é uma consoante, com esses três pontinhos aqui, é uma vogal, é o segol, é a letra E, e depois aqui nós temos outra consoante, que é a Re, novamente. Nesse caso aqui, o segol, ela é uma vogal que não é uma vogal longa, é uma vogal curta, tá bom? É uma vogal breve. Todavia, quando ela está antecedendo a letra Re, é como se fosse aqui uma mãe de leitura. Então, acaba se tornando uma vogal longa. Mãe de leitura, alguns conhecem como mater letionis, né? Então, quer dizer, quando no final aparecia uma letra dessas, como a Re, que estava indicando ali o som da vogal. Foi uma estratégia que foi utilizada algum tempo antes de criarem as vogais, os sinais maçoréticos, e depois essa estratégia continuou aí, no caso a consoante continua junto com a vogal, então aqui acontece que essa vogal, ao invés de ficar curta, ela se torna uma vogal longa. E aí nós temos uma sílaba aberta com vogal longa. Bom, nesse caso, a gente visualizando o segol junto à letra Re como sendo uma vogal longa, aí, de fato, a sílaba está aberta com a vogal longa, e aí
a gente considera essa sílaba adequada dentro das regras da fonética do hebraico. E a gente aproveita, então, fazendo aqui uma correção, porque anteriormente nós tínhamos colocado, deixa eu ver, isso, nós tínhamos colocado em outros slides que estava acontecendo a seguinte análise. A primeira sílaba era uma sílaba aberta e com vogal curta, mas depois entendemos que a letra Re, na verdade, ela está fechando a sílaba, então não é tonicamente, não é uma sílaba aberta, e sim uma sílaba fechada. Por isso, ao invés da sílaba estar com problemas, na verdade, ele está correto. E no segundo caso, o segol, de fato, ele é uma vogal breve, tá? E aí qual era o problema da sílaba? Ela estava uma sílaba aberta com vogal breve. Todavia, aprofundando os estudos, as pesquisas, percebemos que o segol ao lado da letra Re, seguido de Re, essa consoante Re, ele torna-se uma vogal longa, tá? E aí, por isso mesmo, a sílaba está correta, ok? Então, aqui no caso, nós temos a pronúncia sugerida e a vocalização Yavé, que está silabicamente dentro das regras da fonética do hebraico. Todavia, é importante ter a consciência de que essa escrita nesse formato Yavé não ocorre em nenhum manuscrito hebraico bíblico, tá? Texto maçorético bíblico antigo não ocorre nenhuma vez essa escrita, essa vocalização. Ela se tornou uma sugestão moderna, como a gente já falou, né? E aí se popularizou entre os acadêmicos. Todavia, não tem respaldo, embasamento dentro do manuscrito bíblico hebraico maçorético. Agora, quanto à pronúncia Yarvá, ela é uma sugestão mais recente, né? E comentamos também que ela é fruto da busca das pessoas por se aproximar do nome divino, embora muitos que fazem essa busca, esse mecanismo, desconsideram os manuscritos bíblicos hebraicos maçoréticos que estão disponíveis. Quando a gente consulta os manuscritos maçoréticos hebraicos, ou seja, as Bíblias hebraicas antigas, nós não vamos encontrar essa pronúncia aí, Yavá. Mas por que que alguns consideram essa sendo a provável pronúncia? Eles se apegam à palavra aleluia, que no final tem a expressão Yah, que se refere claramente ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Contudo, essa palavra Yah, ela não é todo o tetragrama, né? Ela é parte do tetragrama e eles colocam ainda mais no início do nome divino. E aí, eles sugerem, então, que essa seria a pronúncia mais próxima. Vamos dar uma olhada aqui, porque é preciso fazer uma correção da minha parte quanto à primeira sílaba, né? Tinha considerado aqui essa primeira sílaba como sendo uma sílaba aberta, porque nós temos a consoante Re ali fechando a sílaba, mas, na verdade, ela é uma sílaba fechada. Por quê? Quando está no meio da palavra, esse Re ele tem um valor consonantal mesmo, então é sílaba fechada. Então, gramaticalmente, foneticamente, sim, está correta essa sugestão dessa sílaba. E a segunda também, a segunda sílaba, Vav, Re, ela estaria correta, porque tem um som de Vá, e historicamente os nomes judaicos, nomes hebraicos, Vav, Re, dá som de Vá. Então, a segunda sílaba estaria correta de acordo com as regras da fonética do hebraico. Então, as duas sílabas, foneticamente, estão sugeridas adequadamente, contudo, estão lá nos manuscritos maçoréticos hebraicos, nos textos bíblicos hebraicos antigos? Não estão, tá? E a correção que eu estou fazendo aqui, porque antes eu tinha falado que a primeira sílaba ela estaria foneticamente inadequada. Mas, na verdade, eu estou corrigindo aqui, trazendo para vocês que, de acordo com as regras, as duas sílabas aí sugeridas estão corretas. Mas o que você precisa ficar atento é que lá nos manuscritos não aparece essa sugestão. É uma sugestão mais recente e com outros pontos a se dar atenção, a se fazer análise, a se ter um certo cuidado. Tá bom? Então, em resumo, essas duas sugestões mais recentes, tanto Yahvé como Yahavá, elas não encontram respaldo, elas não têm registro nos textos bíblicos dos manuscritos hebraicos maçoréticos, tá? Ela é uma sugestão mais recente. Nós respeitamos essas vocalizações que as pessoas trazem, contudo, se for para dizer está lá no texto bíblico, de fato não está no texto bíblico hebraico maçorético, por isso nós preferimos a pronúncia Yehová e Jeová em português,
com muito mais legitimidade, muito mais respaldo bíblico, manuscritológico e histórico. Bom, seguindo com as nossas análises, já falamos aqui que nós temos preferência para observar os manuscritos, o que é que as Bíblias, os manuscritos hebraicos massoréticos estão trazendo, né? Como é que está escrito lá? No Códice de Leningrado, que é a base das Bíblias modernas do Antigo Testamento, ele foi feito em 1008 d.C., nós encontramos lá 263 vezes a escrita plena, correta do nome divino, grafado, o tetragrama com as vogais E ou A, Sheva, Rolen ou Roland, e o A, Kamatz, Kamatz. Tem outro manuscrito que é muito respeitado, 263 vezes, da Idade Judaica, o Códice de Alepo, de 920 d.C., ele ficou pronto, e ele traz 206 vezes a escrita, pronúncia Yehová. Agora, antes dele, nós temos também o Códice dos Profetas do Cairo, e lá consta 114 vezes a grafia do tetragrama com as vogais, plenamente escrito Yehová. Então a gente faz um resumo aqui do Códice de Leningrado, nós encontramos a escrita plena, correta, 263 vezes. Mas é claro que lá também a gente encontra as escritas defectivas. Como assim? Com defeito, né? Truncadas. Por que isso? Porque os escribas, eles são pressionados pela sua tradição a não revelar o nome divino, não tornar público o nome divino. É a tradição deles, isso se reflete na escrita. Em alguns momentos, eles não completam a sílaba, deixam truncado, faltando vogal, ou em outros eles trocam a vogal. Tá? Como é o caso aqui, por exemplo, 274 vezes está escrito lá Yer-vi. Yer, você está vendo aqui esse símbolo porque não está fechando a sílaba. Yer não forma sílaba no hebraico. Então, uma pronúncia truncada ficaria impossível de se pronunciar. Nesse caso, dessa escrita defectiva aqui, Yer. Não está formando a primeira sílaba. A segunda sílaba, vi, ela está com a vogal I e está inadequada de acordo com a historicidade dos nomes hebraicos. Seria vá, não vi. Então, está trocada ali a vogal, não está correta essa escrita. Mas se encontra lá no Códice de Leningrado. Agora, 33 vezes, nós encontramos Yehovi. Yeho, a primeira sílaba está correta. A segunda, trocou a vogal, está inadequada. Agora, também encontramos Yervá, 6.258 vezes. Yer não está formando a primeira sílaba. E vá, sim, está correta. Então, nós temos aí chamada escrita, uma variante defectiva, a escrita do nome divino, como Yervá. Contudo, encontramos corretamente 263 vezes Yehová. E as pessoas dizem que não está lá nos manuscritos, não tem isso no hebraico. É claro que tem, está lá, é só consultar os manuscritos hebraicos massoréticos. Agora, muitas vezes as pessoas não têm a paciência, a dedicação de olhar. Por que eu digo isso? Porque esses manuscritos já estão online, gratuitos, disponíveis para qualquer pessoa consultar, tá? Você coloca Leningrado Codex online e é possível olhar por si mesmo. Então, falta paciência, falta talvez o respeito suficiente para fazer uma pesquisa nesse sentido. Nós temos aqui um manuscrito EVR2B52, que ele está na Biblioteca Nacional de Israel, e ele é surpreendente porque, embora seja um Pentateuco, ou seja, é um manuscrito, é um códice pequeno, tá? Embora seja um códice pequeno, mas ele traz o nome divino grafado corretamente quase em todos os lugares. Nós fizemos a pesquisa, folha por folha, coluna por coluna, e encontramos 1.259 vezes o nome divino Yehová grafado corretamente nesse manuscrito. Nós podemos até fazer uma comparação com o Códice de Leningrado. Né? Todos esses códices que nós citamos aqui são códices muito bons, de Leningrado, o de Alepo, e também, comparando aqui com o EVR-B52, nós encontramos uma superioridade de exatidão referente à escrita do nome divino, porque ele traz 1.259 vezes grafado aí Yehová, tá? Uma vez Yehovi, estimamos aí 45 vezes Yehová. Já temos vídeo aqui no canal mostrando essa pesquisa, tá? Se você quiser visualizar, é possível ver como a gente mostra em cada slide os prints que fizemos.
Mas algumas pessoas ainda pensam assim, ainda têm dúvidas. Olha, é o seguinte, eu até olho os manuscritos, os textos maçoréticos, mas quando eu olho lá, eu encontro, por exemplo, essas preposições aqui em hebraico. Esse L aqui, com esse tracinho embaixo, que é um A. Lá, yervá. Ou então, vá, aqui é um vav, né? Com esse patá. Vá, yervá. Ou então, ba, yervá. Ou ainda, me, yervá. Então, alguns dizem, isso me deixa em dúvida quanto à pronúncia. Não seria isso um indicativo de que ali estaria as vogais de Adonai? Por que as pessoas falam isso? Aqui em Lá e Ervá está faltando aqui, ó, eu coloco aqui esses dois símbolos para você perceber que a escrita aqui está faltando essas duas vogais. E aí as pessoas dizem, aí ó, já que está faltando essas vogais, não seria isso um indício de que ali seriam as vogais de Adonai? Né? Alguns têm essa dúvida. Aqui nós temos a escrita também Vá e Ervá, né? Faltando duas vogais também. Então, alguns ficam com essa dúvida. Mas, se a gente continuar estudando os manuscritos, essa dúvida ela não tem nenhum fundamento, ela se dissipa completamente. E vira uma certeza de que a grafia Yehová, ela é uma escrita plena, correta dentro da língua hebraica. Por que podemos dizer isso? Olha só, em alguns manuscritos a gente encontra Lá e Ervá, a escrita truncada, quer dizer, está faltando vogais. Mas em outros manuscritos nós encontramos aqui, ó, no OR 445, escrito plenamente Lá, tem patá embaixo. Aqui nós temos o iod com as duas vogaizinhas, aliás, com a vogal, esses dois pontinhos aí, que é o Shevá. Então tá, Lá e Yehová. Está escrito completamente, não está truncado. Bom, nós temos também aqui o EVR B52, que ele traz em vários pontos do texto, a escrita plena. Aqui, esse aqui é um L, é um Lamed com o patá, Lá e Yehová. Nós estamos vendo aqui, ó, todas as vogais completas. Então, essa suposição de que a ausência das vogais indicaria que ali se preencheria com as vogais de Adonai, ela não encontra fundamento nesses textos escritos. Por quê? Porque eles mostram que é perfeitamente possível grafar a preposição com o nome divino e com todas as vogais, sendo a escrita plena e Yehová. Nós temos também exemplo aqui no EVR 2, B52, quando vem a preposição, o vav com o patá, ou vá, né? Vá e Yehová. Bom, aqui nós temos, ó, aqui está completa essa escrita do nome divino com todas as vogais, inclusive com acentuação aí para cantilação. Então, está perfeito. Então, seria ali as vogais de Adonai? Esses manuscritos mostram que não. Também, quanto a Ba e Ervá, é uma escrita truncada, que nós encontramos em alguns manuscritos, mas nesse EVR2 encontramos perfeitamente lá Ba e Yehová escrito com todas as vogais. E esse manuscrito, ele é de 1050, um manuscrito muito confiável, demorou 100 anos para a Rússia ceder ele para Israel, a negociação deles demorou, mas a partir de 2018 aí, ele está disponível na Biblioteca Nacional de Israel. Também quanto à escrita Me Yervá, a Jeová. Então, nesse caso, nós encontramos a escrita completa tanto no OR como também no EVR2. Bom, o OR ele é de 950 d.C., ele está hospedado na British Library, na Biblioteca Britânica, contudo, o link atualmente deles está com defeito, a gente consegue acesso lá pela Biblioteca Nacional de Israel. Enfim, na pesquisa que a gente faz, a gente encontra a escrita correta do nome divino. Se havia uma dúvida, essa dúvida é tirada pelos próprios manuscritos. Bom? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas é porque no caso da escrita do nome de Deus, esse defeito só aparecia lá no nome de Deus, não aparecia com outros nomes. A ausência de vogais só ficava no nome divino. Então, por isso que a gente achava que era a influência de Adonai. Mas não corresponde assim com exatidão essa conclusão. Por que não? Porque encontramos na palavra Jerusalém também a ausência de vogais.
tá? Por exemplo, é escrito aí Mirushalayim, Virushalem, Lirushalayim, tá? E está faltando ali a vogal debaixo do iode, que a gente já sabe que é aqueles dois pontinhos que chama Shiva, não é? Contudo, a escrita plena, Yerushalayim, aparece em outras partes do manuscrito. Então ninguém ficou achando que quando estava faltando as vogais aqui, que seria alguma coisa relacionada com Adonai. Por quê? Porque em outros espaços ela está escrita plenamente, corretamente. O mesmo se dá para o nome divino. Em alguns momentos ele estava escrito faltando vogais, mas geralmente dentro do manuscrito, como o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, encontrava assim a escrita plena Yehová. É claro que há um tempo atrás era difícil o acesso a esses manuscritos, né? Mas já se sabia, por exemplo, que no Códice de Leningrado o nome divino aparecia cerca de 50 vezes, né? Mas para essa pesquisa que nós realizamos agora, online, printando, né, catalogando cada vez que o nome aparece, nós constatamos a escrita correta do nome divino no Códice de Leningrado 263 vezes, né? Então é possível ir tirando as dúvidas. Mas alguns ainda têm a dúvida persistente. Ah, não, todas essas escritas que estão aí no manuscrito é porque os escribas colocaram as vogais de Adonai. Olha, essa crença é muito popular, ela está em várias obras de referência, ela está na Enciclopédia Judaica, ela está em várias obras de referência e blogs também. Contudo, ela é inexata. Dizer que o nome divino tem ali o hibridismo com as vogais de Adonai, dentro da língua hebraica, isso é falseado. Não se verifica, não se sustenta quando a gente faz a análise filológica, o próprio texto hebraico. E por que podemos esclarecer isso? Bem, a gente pode começar da parte mais fácil, que é explicando que ela é uma semivogal breve. Ela é uma semivogal, tá? Ela não é uma vogal, ela é uma semivogal. Ela é diferente da classe E, que é o Shevá, que é uma semivogal também. Essas duas aqui já são semivogais, significa que a tonicidade delas já estão reduzidas ao máximo. Aí as pessoas dizem assim, é porque aqui, ó, na letra A se esvai o patá e fica só o Shevá, que é a letrinha E. Contudo, se já são semivogais, não é possível reduzir, não é possível que ocorra essa redução. Talvez a pessoa que está chegando agora fique sem entender, né? Mas como assim? Olha só, a palavra Adonai tem as vogais A, O e A. E a palavra Yehová tem as vogais E, O e A. Aí o que as pessoas propõem? Vamos ver? Que esse A se transforma em E. Mas como assim? A ideia seria a seguinte, ó. Você está vendo aqui a letrinha A? Isso aqui é um Ratef Patá, esse tracinho. É o A, tá bom? Seria uma semivogal A. Aí as pessoas dizem, ó, esse A some, tá? Ele vai sumir aí e vai ficar o quê? Vai ficar só o E. Vai se transformar em E, no caso do nome divino. Aí vai se tornar Ie de Yehová. Mas é a mesma letra A de lá de Adonai. Essa suposição, ela está equivocada completamente dentro da língua hebraica. Ela não acontece. Por que podemos afirmar que não acontece? Porque no hebraico nós temos vogal longa, A, Kamatz, nós temos vogal breve, como Patá, e temos a semivogal, que é a vogal Ratafim, só a metade. O som já está bem, bem reduzido. Está vendo aqui esse símbolo? Quer dizer que o som de uma semivogal já é muito reduzido. Já está na redução máxima. Não pode ser reduzido ou se transformar em outra vogal. Esse fenômeno não acontece. Uma semivogal ela não se reduz para se transformar em outra. Não acontece isso dentro da língua hebraica. Então, quando as pessoas dizem, foi isso que aconteceu, elas estão supondo. Quando as enciclopédias trazem isso, elas também não se detiveram, não tiveram cuidado de analisar. Talvez na vontade de divulgar algo contra o nome divino, colocaram algo que não condiz com a gramática. Então, a letra A, Ratef Patá, já é uma semivogal. Não pode ser reduzido ou esvaído para se transformar no Shevá. Tá? Isso não acontece dentro da língua hebraica e nós vamos verificar, né, exemplos para mostrar que, de fato, nenhuma palavra em hebraico que tem uma semivogal A se transforma depois numa semivogal E. Isso quando a gente analisa em base morfológica, quer dizer, quando a palavra recebe ou um sufixo ou um prefixo, esse fenômeno acontece, então, a semivogal se transforma em outra.
Temos aqui a palavra conhecida, Adon, que é Senhor. Quando ela recebe ali o sufixo Adoni, meu Senhor, perceba que essa letrinha A permanece, ó, e o A, até Patá, permanece, não se transforma em Shevá. Se receber um sufixo, aí era a hora de acontecer esse fenômeno, mas não acontece. Por que não acontece? Porque já está reduzida a tonicidade. Não acontece a transformação. A gente aumentar a palavra para um sufixo maior, Adonai, permanece a vogalzinha A, não se transforma em L, não se transforma em Shevá, porque esse fenômeno não acontece dentro da língua hebraica. Então, pessoal, o Hatef Patá, vogal A, já é uma semivogal, já está reduzido, não se esvai para se tornar uma outra semivogal Shevá. Isso não acontece dentro da língua hebraica. E esse equívoco de que Adonai seria uma mistura com o tetragrama é de fato difundido, mas os próprios judeus sabem que, quem estuda hebraico sabe que essa argumentação, linguisticamente, ela está equivocada, tá? Ela está equivocada com base na linguística. As vogais do nome divino Yehová não são uma mistura com Adonai. E a gente aprofunda a pesquisa para ver outras variações que as pessoas dizem, mas quando aparece Yervi? Quando aparece Yehovi? Olha, se a gente der uma observada com mais cuidado na escrita Yervi, nós vamos ver duas vogais, E e I. Essas vogais E e I não são as vogais A ou A de Adonai, tá? A pessoa diz, mas é porque no caso quer contemplar a pronúncia Elohim. Pode ser, mas de qualquer modo, o que dizem é que acompanha as vogais de Adonai. Então, a gente verifica que não. E e I não são as vogais de Adonai. E Yehovi? Bom, Yeho, a primeira sílaba estaria até correta, né? Mas o Vi, que é a letra I, está trocado no final. Os nomes judaicos terminados em Vav e Re têm som de Vá, não de I. Então, novamente, a gente percebe aí que é uma troca do escriba, que o propósito da tradição era, de fato, não tornar popular o nome divino. Mas, observando as regras da fonética, a gente também consegue desfazer o equívoco. Então, temos aqui a expressão Adonai e Yervi. Adonai é muito comum entre os hebreus, entre os judeus falarem, se referindo a Senhor, tá? Mas esse não é o nome divino. Agora, dentro da Bíblia, tem as duas expressões. Adonai, que deveria ser Adonai e Yehová. Só que quando chega no nome Yehová, eles colocam as letrinhas E e I. Então fica Yervi. Essas vogais E e I não são as mesmas vogais de Adonai. Não são A ou A. Os manuscritos tinham o nome completo, Yehová, mas a força da tradição não deixava se vocalizar. Então, aprofundando aqui as pesquisas, a gente percebe que não há as letras de Adonai no nome divino, no tetragrama. E a gente tem diversos manuscritos antigos que estão disponíveis aí para que a gente possa consultar, né? Códice dos Profetas do Cairo. Por que eu estou mostrando ele? Porque alguns vão dizer, o nome Jeová ou Yehová, ele vem do ano 1100. Mas veja, nós temos manuscritos de 897 depois de Cristo. É realmente a questão da gente ter um pouco mais de respeito pelo nome divino e dedicação para estudar essas fontes, principalmente os textos manuscritos hebraicos massoréticos, que nas pesquisas acadêmicas geralmente ficam de fora. E alguns chegam até a dizer assim, olha, essa palavra erro é impossível, não existe não no hebraico, isso é invenção dos massoretas. Mas na língua hebraica nós temos sim várias palavras que começam com erro, tá? E elas fazem parte naturalmente da língua hebraica. Temos outras palavras também que começam com erro, né? Então, esse argumento de que seria impossível a sílaba erro, ele é linguisticamente improvável. É mais uma tentativa de gerar um argumento que desfavoreça a pronúncia Yehová, mas não se prova sustentável quando a gente vai analisar a própria língua, porque dentro da língua existe sim várias palavras com essa construção, com essa estrutura. E nós temos também na historicidade do povo hebreu vários nomes ou várias palavras que contêm as vogais E ou O. Por exemplo, os semitas, vem de Shem, né? Filho de Noé, Shem. Veja que tem a vogal E aí, de longa data. O Ever,
que na verdade a gente traduz em português como Eber. Eber, que depois teve Abraão e tem a geração dos hebreus até hoje. Então temos as letras, as vogais E. Temos a palavra Elohim. Tanto a vogal E como a vogal O estão presentes ali desde muito tempo. E o patriarca Yaakov, ou Jacó, nós temos aí a vogal O presente nesse nome e em muitos outros. Então, como é que a gente vai dizer que as vogais não existiam nos nomes hebraicos? Tem gente afirmando isso, mas a língua está mostrando o que para a gente? A língua está mostrando outra coisa, outras evidências. Historicamente, desde muito tempo, se conhece essas pronúncias, essa vocalização que não foi perdida. Agora, mostramos todos esses argumentos em base gramatical e tudo mais. Alguns dizem, olha, o nome de Deus é muito mais que isso, é muito mais análise de sílabas ou de letras. É verdade, o nome divino ele é grandioso. Calvino, por exemplo, ele comenta que a respeito de como Deus estava se revelando ao povo dele. Então ele diz, mas embora ele declare quais benefícios ele conferiu sobre eles, ele diz que não lhes era conhecido pelo seu nome, Jeová, significando assim que ele agora mais brilhantemente manifestou a glória de sua divindade aos seus descendentes, lá em Êxodo 3,15, né? Seria tedioso recontar as diversas opiniões quanto ao nome Jeová. É certamente uma superstição suja dos judeus que eles não ousam falar ou escrever a substituí-lo o nome Adonai. Nem aprovam mais seus ensinamentos, que dizem que é inefável, porque não está escrito de acordo com a regra gramatical. E aí ele prossegue. Sem controvérsia, o nome, no caso, é derivado da palavra Hayá ou Havá. E há, portanto, é corretamente dito por comentaristas instruídos que é o nome essencial de Deus, enquanto outros são, por assim dizer, epítetos. Os outros não são nomes, né? São epítetos. Visto que, então, nada é mais peculiar a Deus do que a eternidade, ele é chamado Jeová, porque ele tem existência de si mesmo e sustenta todas as coisas por sua inspiração secreta. Também não concordo com os gramáticos que não querem que seja pronunciado porque sua inflexão é irregular, se recusa a sua etimologia, da qual todos confessam que Deus é o autor dessa etimologia e ele é, para mim, mais do que sem regras. Então, a opinião desse intelectual da época sobre o nome divino, e havia discussões etimológicas, mas que o nome dele é superior a isso tudo, para ele era superior a mais do que 100 regras. Agora, se você gosta de analisar regra por regra e ainda tem dúvidas, é possível continuar estudando e se esclarecendo. Por exemplo, alguns acham que não bate bem quando eles analisam ali com Êxodo 3,14, talvez porque esqueceram de olhar Apocalipse 1,8. Vários estudiosos estão apontando para Apocalipse 1,8 como sendo a chave para entender o acrônimo do nome divino. Como assim, acrônimo do nome divino? É porque pega letras de 3 verbos, Hayá, Rové e Rié, aí pega uma letra e forma lá o Iê, ou pega 2 letras aqui para formar o Ró, Vé, e por último o A, a vogal camadas com a letra Ré. Então, Yehová formaria então o nome divino. Dentro do hebraico, já tem estudiosos olhando para isso, né? Com certeza, há muitas linhas de evidência favoráveis, tanto da gramática como dos manuscritos, que está presente sim a nomenclatura em hebraico Yehová, e é claro que as traduções para as demais línguas não desvirtuam o nome divino, pelo menos não para os cristãos. Os seguidores de Jesus Cristo, eles entendem que as boas novas têm que ser divulgadas em toda a terra. Isso significa que o nome divino tem que estar na língua das pessoas, né? Por isso, nós também vemos como muito legítimo a tradução em português Jeová. Então, fazendo aqui um apanhado do que a gente falou, né? Nós vimos o manuscrito EBR 2B52, que traz aí a grafia do nome divino, escrito corretamente 1.259 vezes. Isso é mais do que qualquer outro manuscrito que a gente já tem examinado. Claro que tem muito mais outros manuscritos aí que nós examinamos alguns, outros a gente nem chegou a examinar, mas qualquer pessoa que esteja interessada poderá encontrar o nome divino nos textos hebraicos massoréticos como Yehová e em português, logicamente, como Jeová. E todo esse conhecimento, a gente lembra que deve nos fazer pessoas melhores, né? Como Jesus Cristo disse. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Seguir Jesus Cristo, o ensinamento dele,
nós possamos adorar o Pai, adorar Jeová Deus. É isso que nós desejamos e, nesse sentido, fizemos todo esse esclarecimento aqui a vocês que gostam desse assunto. Nós queremos agradecer a atenção de todos vocês, agradecer o espaço também e desejar que as bênçãos de Jeová estejam sobre a vida de vocês. E até uma próxima.